Olá pessoal, como eu prometi para vocês, estou trazendo a resolução da atividade de aprendizagem envolvendo a equação da circunferência, tá certo? São 5 questões trabalhadas e eu vou trazer aqui a resolução das 5 para que vocês confiram, beleza? Então acompanhe comigo. A primeira questão diz o seguinte: determina a equação da circunferência que possui centro em... Esse C aqui centro em coordenadas de 3 e 6, ou seja, 3 para x e 6 para y. E raio igual a 4. Então, essas 3 primeiras equações eu vou representar elas, tá certo? Em equações reduzidas da circunferência. Beleza? Então, a equação reduzida da circunferência ela é escrita da seguinte forma: ó. X menos xc, que é o x centro, ao quadrado, mais y menos y centro ao quadrado. Esse y centro é as coordenadas do centro da circunferência, igual a r ao quadrado, que é o raio. Então, ó, fácil, substituindo, fica assim, pessoal. Escrevendo aqui, ó, x é x mesmo, menos o x centro, é o x das coordenadas do centro da circunferência, ou seja, é 3 ao quadrado, mais y, que é y mesmo, menos yc, que é as coordenadas de y, tá certo? Do centro da circunferência, 6 ao quadrado, igual o raio, que é 4, só que o raio ele é ao quadrado, e 4 ao quadrado, pessoal, 4 ao quadrado é 16, né? Então só reescrevendo aqui, ó, x menos 3 ao quadrado mais y menos 6 ao quadrado será igual a 4 ao quadrado, 16. Beleza? Está formado aqui a equação reduzida da circunferência, que tem como centro as coordenadas 3 e 6, 3 para x, 6 para y, e raio igual a 4. Beleza, pessoal? Rapidinho, tranquilo. Agora vamos para a segunda questão. Na segunda questão ela diz o seguinte: o centro de uma circunferência é determinado pelo ponto médio do segmento PQ, sendo P de coordenadas 4 e 6 e Q de coordenadas 2 e 10. Considerando que o raio dessa circunferência é 7, determine a sua equação. Como eu tinha dito, vou representar ela na equação reduzida da circunferência, tá certo? Então veja, diferente da primeira questão, que ele deu as coordenadas do centro e o raio, nessa segunda ele só deu o raio, que é 7. Mas ele disse que as coordenadas eram o ponto médio entre o segmento PQ. E o ponto médio, pessoal, é o valor de x de um ponto mais o valor do x do outro, dividido por 2, eu vou ter o valor médio da coordenada de x, tá ok? Então, se ele disse que esse ponto médio é o centro, então eu vou calcular da seguinte forma, ó. Se é o ponto médio, eu vou, o x aqui, ó, o x centro, ele vai ser x1 mais x2 dividido por 2, beleza? E o y centro, ele vai ser y2 menos y1, mais y1 dividido por 2. Então vamos lá. Os pontos são esses, P e Q. Isso aqui é o x1, x1 é 4, e y e x2 é 2. Então vai ficar aqui, ó, 4 mais 2 dividido por 2. 4 mais 2, 6, que dividido por 2 dá 3. y2 mais y1 ou y1 mais y2, né? Tanto faz, pessoal. Isso aqui não altera não. Eu vou só colocar porque para ficar igual de cima, tá certo? Mas não alterar, porque tanto faz você somar, por exemplo, 2 mais 3 ou 3 mais 2, dá o mesmo resultado, né? Então, y1 é 6 e y2 é 10. Então, 6 mais 10 dividido por 2. 6 mais 10 é 16, que dividido por 2 vai dar 8. Então eu já tenho as coordenadas, tá certo? Do centro. As coordenadas do centro vai ser 3 e 8. Beleza.
Agora o que é que eu preciso? Eu preciso encontrar a equação, porque o raio ele já deu, tá certo? O raio ele já deu que é 7. Eu preciso encontrar a equação que corresponde a essa circunferência que tem centro em 3 e 8 e raio 7, tá ok? Vou voltar para cá, ó, e agora vou fazer a equação aqui, lembrando a equação reduzida da circunferência, beleza? Então, ó, a equação ela é escrita assim, ó, x menos x centro ao quadrado mais y menos y centro ao quadrado mais, igual ao raio ao quadrado. Substituindo, ó, x é x mesmo, menos, quem é o x centro? 3, fica ao quadrado, mais y, que é y mesmo, menos y centro, que é 8, ao quadrado, igual ao raio, que é 7 ao quadrado. E 7 ao quadrado é 49, né? Então eu tenho aqui, ó, x menos 3 ao quadrado, mais y menos 8 ao quadrado, é igual a 7 ao quadrado, 7 vezes 7, 49, ok? Então aqui eu tenho a equação reduzida da circunferência, que tem como centro as coordenadas 3 e 2, que são os pontos médios, que a questão diz, de P e Q, beleza? E raio 7. Ok, pessoal? Agora vamos para a questão 3. Na questão 3, diz o seguinte: determina a equação da circunferência com centro no ponto 2 e 1, de coordenadas 2 e 1, e que passa pelo ponto A, 1 e 1. Então, ó, nessa questão aqui, ele dá, tá certo? As coordenadas do centro da circunferência, mas não dá o raio. E como descobrir o raio que eu preciso? Ele diz o seguinte, que a circunferência tem centro em C e passa por esse ponto. Então, você tem uma circunferência, tem o centro, que é essas coordenadas aqui, e esse ponto aqui, A11, essa circunferência vai passar por esse ponto. Isso quer dizer o quê? Que qualquer extremidade dessa circunferência aqui, ela vai tocar esse ponto, ok? Vou dar um exemplo. Vamos dizer que esse ponto seja aqui. Então, observe que eu vou ter um ponto no centro e eu vou ter um ponto nessa extremidade. E a distância desse ponto para esse, ou seja, de C até o ponto A, essa distância aqui corresponde ao raio, tá certo? Então, isso quer dizer que se eu calcular a distância entre esses dois pontos, eu vou encontrar o raio. É o que nós vamos fazer. Porque distância entre dois pontos nós já vimos, tá certo? E a distância entre dois pontos a gente obtém através dessa fórmula aqui, ó. A distância entre dois pontos é x, y2, perdão, x2 menos x1, tá certo? Mais y2 menos y1, tudo isso aqui dentro da raiz quadrada, tá certo? E aqui é o quadrado e aqui também é o quadrado, pessoal. Beleza? Ok? Então vamos lá. A distância vai ser igual x2. Se eu tenho esses dois pontos, eu vou chamar isso aqui de x1 e aqui de x2. Então, x2 é 1. Então, aqui vai ficar 1 menos 2 ao quadrado, mais, quem é y2? y2 é 1. Então, vai ficar 1 menos 1 ao quadrado. Tudo isso aqui, ó, dentro da raiz quadrada. Vamos fazer direto, né? 1 menos 2 dá menos 1. Menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1 dá um positivo. E 1 menos 1 é 0. Ao quadrado é 0. Então, 1
mais 0 vai dar 1. Então essa distância aqui vai ser igual a 1. Isso significa que isso aqui é igual ao raio. Beleza? A distância entre eles vai ser igual ao raio. Então eu já tenho agora o centro da circunferência e eu tenho o raio. Então, ó, o centro, as coordenadas é 2 e 1. E o raio é 1. Então, substituindo na equação reduzida da circunferência, fica assim, ó. X menos x centro ao quadrado mais y menos y centro ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Então, substituindo, ó, x é x mesmo, menos x centro. Quem é o x centro? 2. Então, fica menos 2 ao quadrado, mais y menos y centro, que é 1 ao quadrado, é igual ao raio. O raio é 1 ao quadrado. E 1 ao quadrado é 1, né? Então, fica x menos 2 ao quadrado, só repetindo aqui, viu, minha gente? Mais y menos 1 ao quadrado é igual a 1. Tá aí a equação reduzida da circunferência, que tem como centros as coordenadas 2 e 1, tá certo? E que passa pelo ponto A de coordenadas 1 e 1. Ou seja, a distância entre esses dois pontos corresponde a uma unidade, e essa distância também é chamada de raio, beleza? Ok? Valeu, pessoal. Essa aqui é a resolução das 3 primeiras questões. E eu volto na próxima videoaula com a resolução das outras 2 questões, a 4ª e a 5ª. Valeu? Beleza?